Agora a gente chega numa parte chave do nosso estudo sobre o Evangelho. A gente está falando sobre a pessoa de Jesus, sobre quem ele é e o que ele fez. E agora a gente vai falar sobre a morte de Jesus. Jesus, ele se fez homem, né? Nós vimos que ele é Deus, mas ele se fez homem porque esse era o único meio de resolver o problema do homem com Deus, né? Sendo que a consequência pelo nosso pecado, ou a consequência justa pelo nosso pecado é a morte. Então, o único jeito de cada um de nós não enfrentar a morte pelos seus próprios pecados era que alguém, né, alguém justo, morresse no lugar dos injustos. E não havia um homem justo nesse mundo até que Jesus veio, né? Não havia nenhum homem justo. Então Jesus veio para fazer exatamente isso, para ser esse justo que morreria pelos injustos. E nós temos uma passagem no nosso material que fala sobre isso, né? Que declara o fato de que Jesus morreu por nós. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando, né? A uma das igrejas que ele ajudou a fundar, né? E ele diz: por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Então aí o apóstolo Paulo, né, é uma autoridade, né, que o próprio Deus instituiu, Paulo como alguém que deveria ensinar aos seguidores de Cristo a respeito do Evangelho. Ele está declarando o fato de que Jesus morreu e também de que ele ressuscitou. A gente vai falar sobre isso depois. E ele coloca aí Pedro, né, o apóstolo Pedro, e os 12, ou seja, os outros discípulos de Jesus, como testemunhas, né, entre outros seguidores de Cristo, né, não só os apóstolos, que também viram Jesus ressuscitado, né? E então, agora a questão é por que Jesus morreu, né? A maioria das pessoas, como a gente falou, né, a maioria das pessoas acredita que existiu alguém chamado Jesus, associa ele a uma pessoa boa, e a maioria também reconhece, sabe, de que o fato de que ele morreu numa cruz. Agora, o que nem sempre as pessoas têm em mente, elas levam em conta, é o significado dessa morte de Jesus na cruz, né? O que isso significa para nós? No Evangelho de João, nós encontramos uma palavra importante que é utilizada ali para falar a respeito da morte de Jesus e que nos ajuda a entender por que era necessário que aquilo acontecesse, o que Jesus estava realmente fazendo ali, né? No Evangelho de João diz o seguinte, né? Jesus disse, está consumado, e com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Essas palavras aí, né, está consumado, elas estão aí na nossa Bíblia numa tentativa de traduzir uma palavra grega que tem um significado muito importante, né, que é a palavra tetelestai. Essa palavra era usada em documentos comerciais naquela época, quando alguém tinha uma dívida, um recibo, por exemplo, e a pessoa pagava a dívida, então essa palavra era carimbada, né, de alguma forma ali no documento, dizendo que ele estava pago, mais ou menos como o carimbo daquela loja que você vai hoje, que te entrega um documento num guichê, e no outro guichê você paga e aí você recebe um carimbo de pago para poder retirar o material, por exemplo. Era mais ou menos isso, né? Era um documento que provava que aquela dívida tinha sido paga. Era usada essa palavra tetelestai. E por que então o apóstolo João usa essa palavra grega para descrever aquilo que Jesus disse quando ele morreu na cruz, né? João está justamente tentando deixar claro o fato de que Jesus, ao morrer na cruz, sendo um homem justo e recebendo a pena que era a pena justa pelos pecados, né? E, no entanto, Jesus não tinha pecado. Ao fazer isso, Jesus estava pagando a dívida que nós temos com Deus, né? Quando a gente lê o relato da crucificação de Jesus, o que aconteceu quando ele estava na cruz, nós entendemos que Jesus, que era um homem justo, que era Deus, na verdade, em forma de homem, que viveu uma vida justa e que viveu toda a sua vida numa comunhão perfeita, numa harmonia perfeita com Deus Pai,
que estava no céu e que assistia Jesus, né, auxiliava Jesus na sua vida nesse mundo. Quando Jesus estava na cruz, todos os pecados de toda a humanidade foram colocados em Jesus. E naquele momento ele passou a ser o homem mais injusto, né, o maior pecador que já houve na face da terra, porque ele estava carregando todos os nossos pecados. E nesse momento, inclusive, quando Jesus recebe os pecados de todos os homens, ele clama a Deus, né? Ele diz: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Porque ele percebeu ali naquele momento, ele sentiu que ele estava sendo separado de Deus Pai. Uma sensação que Jesus nunca havia experimentado, porque justamente sendo justo, sendo Deus e estando em comunhão perfeita, em harmonia perfeita com Deus, Jesus nunca tinha experimentado essa separação de Deus que é causada pelo pecado, né? O desespero e o sentimento de abandono que é resultado do pecado, da separação de Deus. Jesus nunca havia experimentado isso. De certa forma, é como se Jesus tivesse experimentado o inferno ali, enquanto ele estava dando a vida dele por nós. E aí, quando ele vai entregar o seu espírito, ou seja, quando ele vai morrer realmente, então ele diz que estava pago, ou seja, a dívida de pecado que todos nós temos com Deus, Jesus pagou toda essa dívida diante do Pai, né? Então, a morte de Jesus, né, é como o nosso material diz aí, né, é como se a gente tivesse uma dívida muito grande, de fato nós temos, né, uma dívida muito grande com Deus, uma dívida que nós não podemos pagar, e aí outra pessoa faz um sacrifício e dá tudo que ela tem e paga pela nossa dívida, né? Então, dessa forma, e a partir daí, nós não temos mais uma dívida, a nossa dívida foi paga. Foi isso que Jesus fez por nós, com relação à nossa dívida para com Deus. E apenas ele, que não era um homem qualquer, mas era a encarnação de Deus e, portanto, um homem santo, um homem perfeito, justo, só ele poderia fazer isso, né? Qualquer outro homem que morreria pelos seus próprios pecados, né? E não pelos pecados dos outros, como Jesus fez. Então esse é o significado tão importante da morte de Cristo para nós, né? É a única esperança que nós temos de um relacionamento com o nosso Criador. Essa esperança existe graças ao que Jesus fez por nós na cruz, graças à morte dele no nosso lugar na cruz. E agora a gente passa a falar sobre a ressurreição de Cristo, porque é uma coisa não pode ser separada da outra, né? Sendo que Jesus ele não era um pecador, e então, embora ele tenha morrido por nós como se fosse um pecador, ele tinha poder sobre a morte, né? Jesus não merecia estar na cruz, ele não merecia ser morto, não merecia passar por aquilo, mas ele fez isso por nós. Mas como ele não merecia, é por isso que ele ressuscitou, né? A prova de que o sacrifício perfeito de Jesus foi aceito por Deus Pai está no fato de que Jesus ele não permaneceu morto, mas ele voltou da morte, né? E é por isso que a gente pode confiar que aquilo que Jesus fez na cruz, que a morte dele pode realmente nos salvar. Uma passagem do livro de Atos, que nós encontramos aí no nosso material, fala sobre isso, né? Diz o seguinte: este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, ou seja, a morte de Jesus fazia parte dos planos de Deus, né? Do plano de Deus para justamente nos salvar. E vocês, com a ajuda de homens perversos, aqui é uma pregação que está sendo feita aos judeus daquela época ali, né? Com a ajuda de homens perversos, vocês o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então veja essa frase, né? Era impossível que a morte retivesse Jesus, porque a morte é justamente o castigo pelo pecado, sendo que Jesus não era pecador. Ele não podia ser retido e permanecer morto, certo? Então isso significa, né, que Deus Pai aceitou o sacrifício perfeito de Jesus por nós. A ressurreição indica que o Cordeiro de Deus era realmente perfeito, ou seja, algo que era feito no Velho Testamento, né? Eles ofereciam um cordeiro como um sacrifício pelos pecados do povo, algo que o próprio Deus ensinou o povo de Israel a fazer. E Jesus, então, ele vem como o Cordeiro perfeito, né, que tira o pecado do mundo, assim que ele foi apresentado pelo apóstolo João, né? Por João Batista.
E ele, então, o sacrifício desse cordeiro realmente foi aceito por Deus e serve para pagar o preço pelo nosso pecado, né? Da mesma maneira que aquele cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento pagava o preço dos pecados do povo naquela época. E tendo visto essas coisas, a gente volta então para aquela pergunta fundamental, né, que a gente fez no começo dessa parte do estudo. Tendo visto essas informações, tendo estudado o que a gente viu até agora, aquela pergunta, né, o que você sabe sobre Jesus? Como é que você responderia essa pergunta agora? Eu pedi lá no começo dessa parte que você registrasse, né, a sua resposta, aquilo que você sabia, conhecia e reconhecia a respeito de Jesus. Então agora eu quero que você escreva de novo uma resposta, registre agora o que você sabe, entende a respeito de Jesus agora, tá bom? O que esse estudo mostrou, eventualmente que você não havia levado em conta, não sabia ou não tinha levado em conta, não estava vivo isso na sua mente até quando você inclusive respondeu aquela pergunta naquele momento, né? Então eu quero que você faça esse exercício agora, tá bom? E se você chegou até aqui nesse estudo, então você reconheceu que a gente está tratando de algo que é muito importante, mas conhecer melhor a Bíblia, né, conhecer a respeito dessas coisas, isso não é o bastante, né? Não adianta a gente saber, há algo que a gente precisa fazer a respeito disso. E é por isso que no próximo estudo a gente vai ver qual a decisão mais importante que você precisa tomar na sua vida e que diz respeito ao que a gente está vendo até agora, tá legal? Então, quero que você continue conosco, espero que você continue acompanhando esse estudo no próximo vídeo, mas antes eu quero que você registre a sua resposta a respeito de quem é Jesus, o que você sabe sobre Jesus agora, tá legal? A gente se vê no próximo vídeo.